Eu vou falar hoje sobre brincando com o suicídio da alma. Lucas 12, verso 20. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma. O que tens para oferecer e para quem será? Senhor, fale conosco, que não seja quem fale, mas que seja o teu Espírito, falando aos nossos corações. Tira o coração de pedra e põe o coração de carne, Pai. É o que te pedimos, em nome de Jesus. A primeira coisa que eu quero indicar a você aqui nessa noite é que o ser humano, o homem, indivíduo, pessoa, não tem alma. Eu poderia dizer isso de maneira mais fácil, mas eu sou instigador mesmo por natureza. Gênesis 2, versículo 7 diz assim: e formou Deus o homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O homem não tem, ele é alma. Você tem carro, mas você não é um carro. Você tem um cachorro. Ser não é ter. A Bíblia não diz que o homem tem uma alma. A Bíblia diz que o homem é alma. E o que fez esse homem se tornar uma alma? Está aqui. Deus fez o homem do pó da terra, corpo. Isso aqui é um corpo, isso aqui é um corpo. Soprou nas suas narinas o fôlego de vida, espírito. A mistura corpo e espírito fez o homem. E ele só foi chamado de homem porque ele se tornou uma alma vivente. O ser humano, ele é ser humano porque ele é uma alma vivente. Por isso que nós usamos termos ganhar almas. Deus quer que as almas sejam salvas. Quando nós usamos o termo, olha para mim, almas, logo a gente imagina o Gasparzinho. Mas o termo alma indica algumas coisas. De fato, nós estamos ouvindo aqui que o homem é uma tricotomia. Tricotomia é quando você entende que o homem é tripartido: espírito, alma e corpo. Essa é a constituição do homem. O apóstolo Paulo, em 1 de Paulo aos Tessalonicenses 5:23 diz: e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, o vosso espírito, alma e corpo. Ou seja, o homem é uma alma vivente e não um corpo vivente. Você não é um corpo, você tem um corpo. O corpo é apenas uma casca da pessoa que está aí dentro. Você precisa entender isso. Ou seja, a alma do homem, ela é eterna, o corpo não. A essência da vida do homem está na alma e não no corpo. Por exemplo, quando a alma sai do corpo, o corpo morre. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 22, diz: e o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino voltou a entrar nele. Você percebeu? O que mantém o homem vivo é a alma. Ou seja, a alma sem o corpo continua vivendo no outro plano, na esfera espiritual. Mas o corpo sem a alma morre. Preste muita atenção. Apocalipse capítulo 6, versículo 9 a 10, você vai ver a alma no outro plano, porém viva. Olha o que diz: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar os textos estão aparecendo ali, não é? As almas. O que que o texto diz? Embaixo do altar de Deus eu vi as almas. Isso significa que quando você morrer,
se você tiver Cristo, você vai para o céu. Não é como o adventismo ensina, que o homem fica no pó da terra, dormindo no sono da alma, esperando o juízo. O seu destino não é um chão frio, gelado. O homem só tem 2 possíveis destinos. Um dele é o céu. O texto diz, e havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que haviam sido mortos pela palavra de Deus e pelo testemunho que deram. Para onde que a pessoa que tem Cristo vai? Para embaixo do trono de Deus, que a Bíblia também chama de paraíso. Aqui indica que o paraíso é embaixo do trono de Deus. Lindo ou não é, gente? Também é chamado de terceiro céu. Então escute, ninguém fora Deus pode matar a alma. Jesus diz em Mateus 10:28, não temas os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei, pois, aqueles que podem jogar a alma e o corpo no inferno. Funciona mais ou menos assim. Quem tem Cristo, se ele morre hoje, ele vai para o céu, para o paraíso. E esse paraíso é aonde? Embaixo do trono de Deus. Quem não tem Cristo, se ele morre agora, ele vai na alma para um lugar chamado inferno. E ali ele fica esperando o julgamento final. Lá no dia do julgamento final, o Senhor pega ele, a alma dele, faz a alma dele voltar para o corpo, então ele é julgado, corpo, alma e espírito. E agora Jesus diz que depois ele é jogado, corpo e alma, no inferno. E o espírito, a Bíblia diz que volta para Deus, é o sopro. Mas depois, lá no juízo, ele é jogado corpo e alma no lago de fogo. Mas por enquanto, quando ele perece, ele vai à alma. Na mesma hora, numa fração de segundos, no abrir e fechar de olhos, o cara ou se dá de cara com Deus, na hora, pá, piscou. Ou... Agora veja bem, a alma vive fora do corpo? Escute, na realidade, quem vive é a alma, gente. A essência é a alma. Por isso que nós somos alma vivendo em um corpo. A Bíblia Sagrada relata que a alma continua vivendo fora do corpo, como nós já notamos. Em Lucas 16, dos versos 24 a 31, nós temos uma parábola. Na realidade, a Bíblia não diz que é uma parábola. Jesus disse, aconteceu. A história é do rico que morreu e foi para o inferno. Vamos ler, por favor, a partir do versículo 18, se puder. Põe no verso 18 para mim. Volta, aí. Deixa nesse texto. Ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. O texto não está dizendo que rico vai para o inferno e pobre vai para o céu. O texto está dizendo que o rico não se preocupava com a salvação, porque era rico. É isso. E Jesus continua dizendo, verso 20. Havia também um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Deixe-me te dizer, o politicamente correto não gosta que isso seja pregado, mas isso é evangelho. Quem está pregando isso é Jesus, o príncipe do amor. Isso é evangelho. E o texto continua. Esse mendigo desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Está falando do sofrimento do homem na terra. Aconteceu que morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Você percebeu? Instantaneamente, quando o salvo morre, os anjos do Senhor o levam para embaixo do trono de Deus, que Paulo chama de terceiro céu, e ali é chamado de paraíso, seio de Abraão.
Quem entendeu isso? Está claro ou não está? Mas observa, porque tem gente que pensa que Deus não manda ninguém para o inferno. Ele não manda mesmo. São as pessoas que não querem ir para o céu. Não, mas as pessoas querem ir para o céu com as palavras, mas mostra o contrário, com a vida. Observa o texto. Um morreu e foi levado pelos anjos para o céu. Agora continua o texto. O rico também morreu e foi sepultado. Mas olha o que acontece com o outro. Leia lá. Aonde? Então responda para mim. As pessoas vão ou não para o inferno? Gente, tem gente que eu acho que parece que a gente está pregando hebraico, aramaico, baralaico. Porque essa palavra ela é tão estranha hoje em dia nas igrejas, que se você fala assim, opa, inferno, que isso? O que é isso? É Bíblia. Observa o texto. No inferno, estando em tormentos. Então o inferno não é igual a propaganda da cerveja, não, irmão. Levantou os olhos e viu ao longe a Abraão no paraíso, no seio. Ele está onde? Agora observa que coisa interessante, que Jesus vai nos ensinar aqui sobre a realidade de quem morre sem Cristo. Essa é a realidade. Verso 24. Então ele, no inferno, clamando, disse, opa, está a alma dele lá. Então ele tem o quê? Ele tem o quê? Então a vida do homem não é igual de um animal. Quando morre, tudo acaba. Na realidade, quando morre, tudo começa. E continua assim. Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Opa, aqui tem um dado importante mencionado por Jesus. O cara está no inferno e ele tem sensações físicas. Sede e calor. A morte não muda ninguém. Do jeito que você morre, você vai para o outro lado. As pessoas precisam saber que a vida, a eternidade delas está em jogo. Por isso que Jesus começa o texto, eu lido aqui, louco, essa noite pedirão a tua alma, irresponsável, a sua vida é curta, uma vida só nós temos e é muito curta. Agora tente contar a eternidade, 100 anos, 1000 anos, milhões de anos, atormentado. Será que Deus é sem amor por isso? O amor dele está diante de todos. A porta é estreita, mas está aberta. Todos são convidados à festa. São as pessoas que rejeitam esse amor. Agora continua o texto. Disse, porém, Abraão, olha que coisa interessante que você está lendo comigo. Filho, de que, o termo ali Abraão é Deus, é um termo metafórico. Do que Deus chama o camarada que está no inferno, gente? Responda. Bom, então você já ouviu alguns termos assim, todo mundo é filho de Deus. Deus ama todo mundo. É verdade. Deus ama até quem está no inferno. O amor de Deus é uma coisa, a salvação de Deus é outra coisa. Olhe bem para mim. O amor de Deus é ilimitado. A salvação é restrita. O amor é pelo mundo todo. A salvação é para aquele que crê. Eu volto nesse texto em alguns segundos. João capítulo 1, no versículo 12, por favor, esse não estava no script, meu filho. Mas daqui um pouco eu volto em Lucas 16 e 25, para você entender. Porque o mundo por aí vai dizer que todos são filhos de Deus, mas a Bíblia diz que não. Ah, mas o politicamente correto, irmão, você tem que escolher. Ou você é biblicamente correto, ou você é politicamente correto. Os dois não dá. João 1, versículo 12, diz, olha o que é salvação. Contudo, aos que o receberam,
aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Você leu isso comigo? Quem é filho de Deus? Quem o recebe? Quem crê no seu nome. Não brigue comigo. Eu apenas estou citando a Bíblia para você. Para alguns que estão me conhecendo, aprenda uma coisa sobre mim. Eu sou biblista, literalista. Eu não prego o que a Bíblia deveria dizer. Eu prego o que ela diz. Volta o texto de Lucas 16 e 25. Porque aqui nesse texto, você vê Deus chamando o camarada no inferno de filho. Deus ama todo mundo. Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça. Viu? Ele amou muito de tal maneira, mas para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você percebeu? O amor é pelo mundo, a salvação é para aquele que crê nele, que recebe ele, que confessa ele como seu único e suficiente Salvador da sua vida. E depois de Deus chamar, e eu noto aqui uma coisa interessante, a exegese ensina que o termo maiúsculo, mas não só a exegese, se você escrever alguma coisa em maiúsculo no WhatsApp, dar-se a ideia que você está falando um pouco mais alto ou gritando. Você sabia disso? É uma regra. Tem gente que só fala gritando comigo na internet. Então, se você não sabia, você está sabendo agora. Escreve em minúsculo, porque quando você escreve maiúsculo, a ideia é que você alterou-se. O texto ali diz filho, em maiúsculo, quer dizer que Deus falou aquilo com emoção. Deus olhou para o camarada no inferno e disse, filho. A intenção é, Deus vai tirar ele do inferno porque Deus está sentindo a dor dele. Porque ele é filho de Deus ali no inferno. Vamos ver. Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida, Lázaro igualmente os males, agora ele é consolado e você atormentado. Continua. Além de tudo, agora você vai ver, porque nesse texto, nós vamos desconstruir pelo menos umas 30 heresias num só texto. A ideia do purgatório. Purgatório para mim é casa de pulga. Estou brincando. O termo purgatório, a ideia é que é um lugar na doutrina onde as almas ficavam ali sendo purgadas, sofrendo e depois tiradas. Mas Jesus diz isso? Não. Jesus está dizendo que tem um grande abismo. O que é esse abismo? A Bíblia diz, Isaías 14, versículo 12, Ezequiel 28, versículo 1, Ezequiel 33, versículo 4, Jeremias 1, versículo 5. A Bíblia diz, nesses poucos textos que eu mencionei, a Bíblia diz também em Marcos, no capítulo 5, que o abismo é a morada dos demônios. Que também é chamado por Pedro de Tártaro, prisão. Então veja, o inferno, ele tem 3 compartimentos. Todo o ambiente é Sheol, o inferno. À esquerda, Geena. No meio, o abismo. Lá em cima, ficava o paraíso. Isso mesmo. Até quem morria, que não era ímpio, ia para o Sheol. Mas a Bíblia diz que Jesus morreu, desceu ao centro da terra. O que ele foi fazer? Foi lá naqueles que estavam naquela dimensão, a quinta, o Sheol, e levou o paraíso para embaixo do trono de Deus. E por que isso teve que ser depois da morte de Cristo? Porque ninguém pode ser salvo sem Jesus. Até os profetas estavam lá. Mas Jesus agora morreu, pregou para eles e os levou. O sangue dele agora foi capaz de remir todos. Então você vai encontrar na Bíblia por várias vezes Abraão, Isaac, Jacó, Davi, todos dizendo, a minha alma descerá ao Sheol, ao inferno. Por exemplo, Davi disse, Senhor, não permita que a minha alma permaneça no Sheol. Então Jesus teve que morrer para levar esses. É lindo ou não é, gente? Maravilhoso, porque a salvação tinha que passar por Cristo, de todos. Então observa o seguinte, esse abismo separava
o paraíso do Giena. Giena era onde ficavam os ímpios. No meio, o paraíso, a habitação dos demônios. À direita, num alto suspenso, o paraíso. Giena, abismo, paraíso. Quem aqui começou a ler meu livro, O Anjo Caído? Você viu? Teve uma irmã que disse que teve pesadelo e parou. Teve pesadelo. Então isso é bem explicado ali. Então preste atenção. Agora o paraíso, aonde ficam os que têm Cristo, os mortos que receberam Jesus, não está mais no Sheol. Está no terceiro céu, embaixo do trono de Deus. Porque foi preparado para os salvos. Quem entendeu essa aplicação? Por isso que Jesus disse que agora o rico olhava e via o Lázaro lá no paraíso. Mas olha o que Jesus diz. Tem um grande abismo entre nós. De sorte que os que querem passar daqui para lá, não podem, nem os de lá para cá. Jesus está dizendo que o dia que você chegar no céu, nunca mais você sai do céu. Você será salvo para sempre. Jesus também diz que um que estiver no inferno uma única vez, não sai nunca mais. Jó disse que Deus colocou a nós o direito de morrer, viver e morrer só uma vez. Depois disso segue o juízo. Então vai para mim, vai por mim. Não acredite que você vai reencarnar. Não acredite que você vai no purgatório lá, tipo Lost, Caverna do Dragão. E você vai sofrendo ali até melhorar de vida. Talvez Caverna do Dragão, nunca mais sai de lá mesmo. Não acredite nisso. Do jeito que você está agora, se você morrer, você vai para o outro lado. Quem está sem Cristo, vai sem Cristo. Quem está com Cristo, vai com Cristo. Não acredite nisso. Essas coisas vieram para tirar o seu foco da salvação. A salvação passa pelo caminho. Foi nesse contexto que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse ninguém vai ao Pai. Ele disse ninguém vem ao Pai se não for por mim. 1 de João, capítulo 2, versículo 23, diz, quem confessa o Filho, de igual modo tem o Pai. Quem nega o Filho, também não tem o Pai. Ou seja, a salvação passa por Jesus. Por qual motivo? Adão pecou. Adão caiu e condenou a todos. E agora vem o segundo Adão, Cristo, e tem que morrer para que o seu pecado seja remido. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Jesus morreu para que você possa ser capaz, se assim confessar Ele, de entrar no reino de Deus. Então deixe-me te dizer uma coisa, se você for comigo em Jerusalém, você vai encontrar um túmulo escrito assim, aqui estão os ossos de Davi. Se você for comigo a Meca, lá você vai encontrar um túmulo dizendo, aqui estão os ossos de Maomé. Se você for no túmulo de Buda, estará lá, aqui estão os ossos de Buda, aqui estão os ossos de Confúcio, ali estão os ossos de Maria. Mas se você for comigo a Jerusalém, no túmulo de José de Arimateia, lá estará escrito, ele não está aqui, ele ressuscitou. Então escute, Jesus fez algumas coisas para que você fosse salvo. Ele venceu o pecado na carne e venceu a morte no espírito. Jesus triunfou sobre a morte. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Onde está você, ó morte? Jesus venceu a morte para que você tenha vida e vida em abundância. Ou seja, todo aquele que confessa o nome do Senhor, ele é salvo, ele tem vida eterna, ele não precisa perecer. É isso que nós chamamos de salvação pela graça. Quando você lê na Bíblia o termo não perecer, é isso. Perecer no inferno. Olhe bem para mim. Meus queridos, o inferno é real. Ele não é uma brincadeira. Mas eu não estou aqui para falar do inferno. Apesar de estar falando bastante dele, o meu foco
é a salvação. Você não precisa ter medo do inferno. Você não vai para lá. Porque você tem Jesus na sua vida. E se você não tiver, você precisa confessar. E a Bíblia diz que tem que confessar com a boca. E crer de todo coração. Já te explico como que isso funciona. Continuaremos o texto aqui, é muito importante. Então, veja, o cara trocando maior ideia com Deus. E ele está onde? No inferno. Ele diz, Pai, do que ele chama Deus? E do que Deus chama ele? Pai, eu te imploro, mande Lázaro na casa do meu pai. Você percebeu que esse homem não perdeu a consciência? Agora ele está preocupado com o quê? Continua. Porque eu tenho 5 irmãos. Manda Lázaro pregar para eles, para que dê testemunho. Eles pensam, foi lá, fizeram uma missa, fizeram alguma coisa, eles pensam que eu estou salvo. Manda Lázaro, fala, não, ele está no inferno. Vai lá, pai, para que eles também não venham para o inferno. Aí Deus manda um morto voltar, ele manda uma psicografia, porque tem pessoas que imaginam isso. Olha o que Deus responde para ele. 29. Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Sabe o que Deus está dizendo? Eles têm pregadores lá. E ele continua. Não, pai, se alguém dentre os mortos for ter com ele, irão se arrepender. Deus volta a dizer. Se não ouvem os pregadores, tampouco se deixarão persuadir, ainda de que ressuscite alguém dentre os mortos. Falou de Jesus agora. Não se esqueça, para os crentes, os não crentes não têm como aplicar, mas num período de tribulação, 2 testemunhas vão descer, vão vir do além e vão pregar, e eles não vão crer. O que o Senhor está dizendo para esse camarada? Literalmente, louco, essa noite pedirão a sua alma. O que tens para oferecer e para quem será? A alma é o centro da razão. É aonde sente dores. É aonde tem medo. É aonde tem consciência. Toda vez que você ouvir o termo consciência, a Bíblia chama isso de alma. A sua consciência é a sua alma. Todas as dores estão na consciência. Todas as lembranças estão na consciência. Eu costumo dizer que o inferno é uma macrodepressão e a depressão um microinferno. Eu não gosto de falar, mas pela graça de Deus eu sou formado em psicologia comportamental e pastoral. Por que você não gosta de falar? Porque eu gosto de ser irmão, pastor, pregador. Eu sei o que é uma depressão. Eu tenho uma mãe. No dia 30 eu vou contar a história da minha vida. Ela é tão triste que eu contei para o carroceiro e o cavalo chorou. A minha mãe, ela tem síndrome do pânico. Ela é bipolar. Ela já esteve internada em hospital psiquiátrico. Já teve vezes de eu chegar na casa dela, ela está com uma arma na mão. Eu chamar a polícia, minha esposa e meus filhos dentro do carro, e ela pronta para atirar. A polícia dizer, se nós entrarmos, ela apontar a arma, a gente vai ter que se defender. Eu falei, então entra, mas se você entrar, ela te atira. Eu tive que enfiar o pé na porta e me meter no meio dela e a arma. Essa é a minha mãe. Eu vou te dizer o que é depressão. Eu vou te dizer o que é depressão. Primeiro, que a ciência não tem um estudo que estuda a emoção do homem. Por isso que psicologia não é considerado medicina. Psicologia, ela não estuda a razão e nem a ciência. Ela estuda o que não se toca. Alma, emoção e comportamento. Por isso que consciência faz parte de um estudo científico chamado fenomenologia. Porque a ciência não reconhece alma e nem emoções. A ciência não reconhece o que ela não toca.
Então eu vou te dizer o que é uma depressão. Eu estava em Frankfurt e deu um overbook. É quando a empresa vende mais voo do que deveria. E ela tem esse direito. E quando deu esse overbook, eu já estava uns 20 dias fora de casa. Eu queria voltar para casa. Estava com saudade dos filhos, da mulher. Quando chegou em Frankfurt, falou, moço, o senhor vai viajar daqui 3 dias. Você está louco? 3 dias? 3 dias. Falei, não, 3 dias. Aí eu vi os espanhóis brigando, os portugueses quebrando o pau, e o brasileiro lá todo passivo, a cara dele. Rapaz, eu vou fingir que eu sou europeu. E entrei no meio, irmão, eu sou treteiro. Entrei no meio, eu quero ir embora. Eu vi que os portugueses brigavam, consegui embarcar, ainda ganhava 800 euros de comissão. Rapaz, eu sou europeu. E o brasileiro lá falou, tá bom, daqui 2 dias, tá bom, 3 dias, tá bom. Eu falei, cheguei lá, falei, o seguinte, eu já contei essa história, falei lá do meu jeito e orei, ela tem que entender, orei, falei, eu quero ir para casa e quero também indenização. Treteiro. A moça olhou assim para mim, me deu uma passagem. Eu ia viajar 30 horas para o Brasil, a viagem é 10. Mas tá bom. Só vai passar por Paris, por Roma, não sei aonde. Mas tá bom. Mas só vai de primeira classe. Vim de primeira classe e me deram 800 euros. Vou te falar uma coisa. Eles me ofereceram 3.000 euros para viajar 4 dias depois. Você aceitaria, né? Irmão, mas a saudade era tão grande que tudo que eu queria era chegar em casa. Fizeram uma pesquisa para identificar o que é depressão. Todo mundo sabe que depressão é uma emoção. Terrível emoção. Então, colocaram pessoas em salas para saber que tipo de emoção se assemelharia ao sentimento da depressão. Colocaram lá. Será que isso é o quê? Falta de dinheiro? Não. Sei o quê. Descobriram uma coisa. Tem uma coisa que não se preenche vazio. Só uma coisa. Não estou dizendo que se parece com a da depressão. Se conseguíssemos explicar a depressão, explicaríamos por esse sentimento. Só tem um sentimento na alma do homem que parece com a depressão. Que nada paga. Você daria a sua casa, tudo que você tem, para rever aquele ente querido de volta. Sabe qual é o nome do sentimento? Saudade. Você já percebeu que a saudade é impreenchível? Não se mata a saudade, a menos que tenha um reencontro. Ou seja, a depressão é um micro-inferno. É como se fosse um sentimento de saudade impreenchível, que nunca mais será satisfeito. Veja que a sua alma tem um amado. A Bíblia diz que a alma tem um amado. Não estou dizendo que depressão é isso, eu não sou louco de falar um negócio desse. Em boa parte é patológica, mas a alma sente saudade do Criador e é insaciável essa saudade. Esse vazio que tem no homem é comparado ao da depressão. Sabe, você não consegue se preencher. Isso é saudade. Você não sabe, mas a sua alma está dizendo, por favor, me leve a Cristo. Por favor, me dá a Cristo. Por favor, eu preciso de Cristo. Por isso que a gente chama a depressão de micro-inferno, a teologia, claro. E o inferno de macrodepressão. A Bíblia diz que no inferno todas as sensações do homem são superdimensionadas. Se o homem tinha vício de álcool aqui, lá no inferno, aquele vício cria proporções astronômicas. Como a diferença? Ele não pode beber e nunca será curado e saciado. Isso que é inferno, irmão. Você já sentiu insônia? Qual é o fenômeno da insônia? É falta de sono? Não, senão não seria insônia. Insônia é sono.
O seu corpo está cansado, mas seu cérebro trabalhando. Isso é chamado de ansiedade noturna também. É quando o seu corpo está em movimento e o seu cérebro em movimento e o seu corpo dormindo. Ou seja, você está em pé, dá sono, você deita, acorda. Isso é insônia. Tem um sentimento pior do que o da insônia? Imagine uma pessoa no inferno sentindo isso para o resto de toda a sua eternidade. Imagine o que é o inferno. É o diabo atormentando. Você está louco? Precisa. Uma pessoa que está lá, a Bíblia diz que é um lugar de gritos e gemidos de tormento. Que tormentos são esses? São pessoas gritando: Pai! Mãe! Elas lembram de filho, de pai, de mãe. Mas não há como se saciar. A saudade não mata. Porque elas estão atormentadas. Não é Deus que atormenta e nem o diabo. É a falta de Deus. Sabe por que você não é atormentado aqui? Porque o amor de Deus está na terra. Lá no inferno não tem Deus. Então não há consolo. Lá no céu não há tormento. A Bíblia diz que não há dor. E não cai nessa bobeira que é chato, não. A Bíblia diz que é um lugar de delícia eterna. Você vai sentir tanto prazer. Pastor, mas a gente vai se lembrar lá no céu de tudo. Mas como lembrança, a dor que é tirada, a lembrança não. Entendeu? Você entendeu o que eu disse? Por que eu estou pregando isso? Porque existe uma coisa que precisa ser dito aqui nessa noite. Para você e para os milhares de pessoas que nos assistem pela internet. Eu lembro quando eu era criança, o meu pai contava uma história de um rapaz rico, mas muito rico, que passou a ter pesadelos. E nos pesadelos ele ouviu um grito assim: a eternidade, onde vou passá-la? E ele acordava e ficava em pânico. E perguntava, ia no psiquiatra, ia no psicólogo, ia em tudo. Moço, o que está acontecendo? O que você está ouvindo? Eu ouço um grito: a eternidade, onde vou passá-la? Você não ouve. Mas esse é o grito da alma. A eternidade. Onde vou passá-la? Deixe-me te dizer uma coisa. O céu é lugar de cura. Não existe doença no céu. O céu é lugar de alegria. Não existe tristeza no céu. Deus está lá. Mas o inferno não. Só tem uma maneira de você ser salvo. Fazendo boas obras? Não. Você é salvo pela graça. Pelo sacrifício de Cristo. Sem nenhuma amarra. Nada do que você fizer compra a sua salvação. A única maneira de você ser salvo é oferecendo a sua alma a Cristo. Reconhecendo Jesus como o único e suficiente Salvador da sua alma. Senhor Jesus, entra no meu coração. Faça morada na minha vida. Perdoe os meus pecados. Eu te reconheço como meu único e suficiente Salvador. A partir de hoje, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Deus não vai se lembrar de nada do que você fez no passado. Sabe qual é o nome disso? Graça, favor e merecido. Você ouvindo essa mensagem, você não consegue agradecer por tamanha salvação. Aí cabe uma outra pergunta. O que eu tenho que fazer para ser salvo?
não rape mais os cabelos do sovaco. O que eu tenho que fazer para ser salvo? Não corte o cabelo. Não assista a televisão? Não faz isso. Isso é religião. Aqui, se você quiser ir para o inferno, a gente deixa. Eu só não vou dizer, vai com Deus, claro. Mas há só um caminho. E esse caminho é através da cruz de Cristo. Ele que pagou a ira de Deus. Ele que satisfez a justiça da lei. Ele que derramou o seu sangue na cruz. Até mesmo Maria, uma mulher santa, mais bem-aventurada entre todos, ela disse: a minha alma se alegra em Deus, meu Senhor. Meu espírito se alegra no meu Salvador. Ela estava com Jesus no colo e ela o chamou de meu Salvador. Se até Maria, a Santa Maria, que de fato foi, não é qualquer mulher que carrega o Filho de Deus no ventre, irmão. A Santa Maria precisou de um Salvador. Quem é você para negar tamanha salvação? Não renegue a salvação. Creia. Se você é cristão, é momento de você consertar a sua vida. Se você está desviado, é momento de você voltar para Cristo. Se você ainda não confessou Jesus como seu Salvador, é momento de você convidar para Ele entrar no seu coração. Eu quero que todos fiquem em pé. Põe a mão no seu coração. Eu vou fazer 2 perguntas antes de orar por cura aqui nessa noite. 2 perguntas. Primeiro, pastor, eu quero entregar a minha alma a esse Jesus maravilhoso. Eu quero convidar Ele para entrar no meu coração. Eu quero começar a minha vida do zero hoje. Eu quero garantir a minha entrada no céu. E só tem como garantir essa entrada: através de Cristo. Como é que você faz isso? Por um convite: Senhor Jesus, entra no meu coração, faça morada na minha vida, perdoe os meus pecados, eu te reconheço como meu Salvador. Quem aqui nessa noite quer entregar a sua alma a Cristo, encomendar a sua alma a Cristo, pedir para Ele entrar no seu coração, morar na sua vida e garantir a sua entrada no céu pela graça e pelas portas da cruz? Aonde você está, você vai levantar a mão que eu vou orar por você. Aonde você estiver, levanta a mão que eu vou orar. Pode levantar a mão, vai levantando a mão. Eu vou orar por você. Quem quer fazer isso? Isso, vai levantando a mão. Não abaixa a mão, levanta bem alto. Tem mais pessoas. Fica com a mão levantada. Fica com a mão levantada. Tem mais pessoas. Todos que levantaram as mãos, vem aqui para orar por você. Venha, saia do lugar e venha. O meu convidado está aqui. Vem aqui, Marcos. E vem em lágrimas, né, meu filho? Um homem desse tamanho chorando. Só Jesus que faz isso. Tem mais pessoas. Tem mais pessoas. Se você convidou alguém, diga para essa pessoa vir aqui. É Jesus que está chamando você. Venha, querido. Venha. Deixa eu orar por você aqui. Venha, meu filho. É você mesmo que eu estou chamando. Você está me vendo, eu estou vendo você, rapaz. Às vezes a gente fica tímido, né? Olha, qual é o seu time, cara? É Jesus, salva-se mesmo. Tem mais pessoas aí. Eu sinto no meu espírito que em mais um minutinho tem mais gente aí. Vem aqui, querido. Olha quantas pessoas. Irmão, não há um momento mais alto num culto do que esse. Nós estamos determinando o futuro das pessoas. Pregação não é lugar para criança. Você pode mandar pessoas para o inferno ou para o céu. Isso é coisa séria. Igreja é coisa séria. Eu vou fazer o segundo apelo. Pastor, eu estava afastado, ferido com a igreja, mas eu quero voltar para Jesus hoje. Tem alguém que quer fazer isso? Levanta a mão que eu vou orar por você. Tem alguém? Levanta a mão que eu vou orar. Quem estava afastado e quer retornar. Se tem, levanta a mão que eu vou orar. Todos aqui já têm. Você que está aqui à frente com a mão no seu coração,
Meus filhos amados, queridos, com muito amor no seu coração pelos perdidos, estenda as mãos aqui. Você tem entendido por que nós somos a igreja da graça? Porque eu não sei pregar outra coisa, eu só sei pregar o evangelho da cruz. O evangelho que nós pregamos é muito simples. Estenda as mãos. Apaixonadamente pelos perdidos, você vai orar pelo coraçãozinho desses filhos. Vem. Eu sinto uma unção do Espírito Santo aqui. Sabe, pode 10 paralíticos andar aqui hoje. Se não houver salvação, não aconteceu quase nada. Você com a mãozinha no seu coração, você vai orar comigo, Senhor Jesus. Repita, Senhor Jesus, entra no meu coração, faça morada na minha vida, perdoe os meus pecados, faça com que meu passado seja jogado no mar do esquecimento. Diga assim, a partir de hoje, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo.